Então, pós-revoluções, não é? Finalizado o Renascimento e os contratualistas, né, surge a política moderna. Dentro dessa política moderna, né, a temática do Estado limitado, olha, antes o Estado era ilimitado, a temática do Estado limitado em seus poderes e funções passa a ser um tema presente, constante na escola contratualista. Os contratualistas começam a discutir esse tema do Estado limitado. Foi ampliado por pensadores como Barão de Montesquieu, John Stuart Mill e Adam Smith. E eles vêm com esses conceitos de limitação do Estado. Vamos limitar o Estado. Daí surgem os liberais. Esse é o pensamento agora da direita. Os liberais querem menos Estado e mais liberdade para agir, menos Estado e mais liberdade para comerciar, menos Estado e mais liberdade para poder distribuir riquezas, fortalecer o país com menos Estado e mais liberdade. Portanto, os liberais, o pensamento da direita, o pensamento predador da direita em relação ao Estado, diminuindo o Estado, reduzindo o Estado ao máximo, limitando o Estado, para que o Estado possa nos deixar trabalhar de forma livre, com liberdade econômica e liberdade política. Professor, liberdade política, tem como isso? Tem. E aí surge, né, eu vou ter que abreviar bastante, né, a matéria, aí surge a teoria da mão invisível do Estado. Notem aí, mão invisível do Estado. Qual é a teoria da mão invisível do Estado? É a teoria de Adam Smith. Eu estou vindo do final para o começo, né? Estou fazendo o contrário, estou falando de Adam Smith. Adam Smith, ele traz essa teoria, por quê? Porque ele dizia que quanto menos Estado, melhor, e muito pouco Estado é necessário para que nós possamos ter a nossa liberdade. Menos Estado, sem Estado, nada de Estado. O Estado, ele vai vir com a mão invisível, ou seja, você não pode perceber o Estado, não deve sequer ver o Estado. Por isso o conceito mão invisível. Ele só vai atuar em questões mínimas de segurança, por exemplo, que aí tem que ficar na mão do Estado, né? Policiamento, patrulhamento, segurança, marcação de fronteiras, questões mínimas, muito pequenas mesmo, a ponto de quase não existir o Estado. Essa é a teoria da mão invisível de Adam Smith, uma teoria extremamente liberal, libertária do ponto de vista econômico e até político. Essa é a teoria da mão invisível de Adam Smith. Eu estou falando o contrário, por quê? Para finalizar com o Barão de Montesquieu, porque ele foi a chave mesmo no sistema, né? Fechando o sistema. John Stuart Mill, né, defendeu a ideia de que a melhor maneira de evitar um governo despótico, John Stuart Mill defendeu que a melhor maneira de evitar um governo despótico, o que é um governo despótico? O despotismo, os déspotas, eles são ilimitados em seus poderes, que gera uma autocracia, que gera uma ditadura. Então os déspotas ilimitados, né, são ilimitados em seus poderes. Para limitar os poderes dos déspotas, né, John Stuart Mill sugere um governo representativo, ou seja, um governo, uma forma de organização institucional com vários vetores da sociedade. Como é que se chama esse governo vetorial, representativo da sociedade? John Stuart Mill é que cria o parlamento. O conceito de parlamento é dele. O conceito de parlamento, né, pós-revolução. Ou seja, a revolução, o parlamento ele surge antes desse conceito, mas dentro dos liberais, os liberais instituem um parlamento, e esse parlamento ele é setorizado, ele é representativo. Então eu vou ter, agora ó, a política moderna, eu vou ter a bancada evangélica, bancada da bala, bancada progressista, não sei se eu estou fazendo certo, né, para a direita e para a esquerda, bala, evangélico, como é que é? Artistas, progressistas, marcha da maconha. Então eu tenho todas essas questões, né, modernas. John Stuart Mill defendeu a ideia de que a melhor maneira de evitar um governo despótico
é dividir em setores, em vetores. Então este parlamento agora, antes eu tinha um parlamento burguês, clássico, né? Vindo de uma monarquia autocrática. Agora eu tenho um parlamento vetorial, setorizado, com viés. Olha o viés de onde que surge. Vocês já ouviram muito essa palavra? Viés ideológico, viés político, surge daí. John Stuart Mill, que defende essa ideia de se evitar um governo despótico. O que é o déspota? Para que o soberano não seja ilimitado em seus poderes, para que o rei não venha intervir e nós tenhamos que novamente guilhotinar o rei, matar e etc. Então fazemos pequenos grupos, de viés, cada um com o seu viés, cada um com o seu interesse, esses pequenos grupos, juntamos agora num parlamento, que antes era burguês, agora não, agora ele é misturado, como diz na Bahia, é mesturado. Eu morei 8 anos em Salvador, Então, aí o que acontece? Nessa mistura, esse parlamento traz vários vetores e forças da sociedade, representados pelo parlamento. Olha que bacana, bem interessante, Como surge o parlamento moderno, atual, nesse conceito de John Stuart Mill, parlamento moderno, parlamento atual, não é o mesmo da Revolução Francesa, ele é pós-revolução, ele surge nesse conceito de John Stuart Mill, através dos vetores, dos pequenos movimentos, das bancadas, é um termo mais moderno ainda, das bancadas setorizadas, evitar o despotismo de um soberano. O Congresso controla o presidente controla o Congresso, Não vamos falar de judiciário por enquanto, até mesmo porque não tinha na época desta forma com que é hoje, Existia, mas não desta forma. Na época o soberano exercia o judiciário, Então, dessa forma não. Então, John Stuart Mill. Falamos de Adam Smith, mão invisível do Estado. John Stuart Mill, parlamento. Por isso que eu falei, vou falar de trás para frente. E agora, voltando, tudo isso daí. Estes pensadores do liberalismo político, as bases da direita política e econômica, esta é a direita que nós estamos falando hoje, pessoal. Então, as bases da direita política e econômica traz estes 3 pensadores, Adam Smith, John Stuart Mill e Barão de Montesquieu. Aí vem um importante conceito, anotem, Barão de Montesquieu. É fundamental destacar a teoria da tripartição de poderes. Ele chama os coleguinhas dele aí, e fala: pessoal, parlamento, grande ideia, mão invisível do Estado, excelente ideia, mas vamos amarrar esse negócio aí de um jeito que não vai ter jeito, Agora não tem jeito mais. Não tem como o líder soberano ele vir fazer um decreto, vir e fazer uma lei que vai nos prejudicar, Porque embora nós tenhamos aí formulado a teoria da mão invisível do Estado, reduzindo o Estado ao máximo, deixando só nas questões de segurança, olha só, ele ainda detém a segurança na mão dele, ele ainda tem o poder das armas ainda, O pessoal chama isso de 142 hoje, Mas deixa pra lá, isso é só uma brincadeira. Então, mas ele tem ainda isso, E aí, por outro lado, John Stuart Mill fala assim: mas eu criei essa ideia do parlamento aqui dividido, setorizado, Nas divisões internas, o parlamento ficou dividido. Olha só, quebramos o Estado, reduzimos o Estado com a mão invisível do Estado. Fizemos um parlamento dividido. Esse parlamento também agora ele briga, que agora ele não é mais uníssono burguês, uma só burguesia. Agora não, agora nós temos divisões no parlamento, A bancada evangélica não se dá com a bancada da maconha, não tem como, eles não se entendem, As feministas não querem saber dos religiosos, É isso? Se eu estiver enganado, me corrija. É só um exemplo, pessoal, Não vou aprofundar isso não. Então o que acontece? Então tem essas divisões, vetoriais, setoriais, no conceito de John Stuart Mill. Agora, finalizando, Barão de Montesquieu fala: mas eu tenho uma chave para fechar isso aí e não haver um despotismo, que é pegar esse poder
do Estado, pegar esse poder político e econômico que está na mão de um soberano, né? Ele pega nossas leis e aplica, ele julga, ele administra, mas ele pode tentar se rebelar, se revoltar, mesmo com um parlamento vetorial e com uma mão invisível do Estado, o Estado mínimo, né? Ele pode fazer algo. Vamos fazer com que ele não tenha esse poder de forma despótica e ilimitada, criando uma teoria. Qual é a teoria? Teoria da tripartição de poderes. Vamos pegar o poder do Estado e vamos dividir em 3: poder legislativo, executivo e judiciário. Surge aí a teoria da tripartição de poderes de Barão de Montesquieu, né? Destacando que é fundamental, né, para que o governo não seja despótico. Na teoria, né, um sistema funcionando com pesos e contrapesos. Pesou aqui, eu boto um contrapeso aqui, aí volta a equilibrar a balança. Pesou de novo, eu coloco outro peso aqui, volta a equilibrar. Pesou aqui, aí muda a teoria de contrapesos a teoria de pesos e contrapesos dentro da tripartição de poderes. Se o soberano vier, né, a fazer decretos despóticos, ilimitados, ultrapassando a constitucionalidade, aquilo que está na Constituição, aí o judiciário pode tentar cassar o decreto, cassar a medida. Vocês entendem isso? Né? Poderia usar várias maneiras de dizer isso, mas nós estamos vivendo esta realidade hoje, né? Onde um interfere no outro, num sistema de pesos e contrapesos, um tentando eliminar, né, de forma figurativa, obviamente, eliminar a vontade do outro, o interesse do outro, nessa teoria de pesos e contrapesos, limitando a atuação do executivo, limitando a atuação do legislativo, limitando a atuação do judiciário. Tem gente que vai dizer que não, mas sim, existe sim a limitação do judiciário. Caso clássico aí, pessoal, Daniel Silveira. Houve um despotismo do judiciário. O judiciário agindo de forma despótica e ilimitada, autoritária, caça o parlamentar, que é um representante do povo, né, do legislador, caça, julga, né, o juiz, ele é vítima, ele é julgador, ele é parte, ele é testemunha, ele sai daqui, corre para lá, fala lá, corre para cá, fala aqui, né? Não é assim que foi, de forma figurada, né, de forma lúdica, né, foi o que aconteceu. Um crime, um delito de injúria, calúnia e difamação, que deveria ser tratado pelo juizado especial criminal, lei 9.099, que dá o quê? Uma advertência, prestação de serviço à comunidade, uma multa, né? Foi tratado com a pena de 9 anos. Isso não é despotismo? Lógico que é. Isso não é autocracia? Evidente que é. E não sou eu que estou falando, não. Grandes juristas renomados têm essa mesma tese e compartilham disso. E Barão de Montesquieu previu isso lá atrás, dizendo que para evitar isso, teoria de freios e contrapesos, dividindo o poder. Então, se nós tínhamos um poder, agora nós temos 3. Então, este que foi despótico, ilimitado, autocrata, ele agora vem e vem o contrapeso do executivo, dizendo, não, peraí, concedo a graça. Pessoal, não é indulto, tá? O pessoal está falando na mídia indulto aí, concedo a graça para o parlamentar representante do povo, freando o déspota. Pronto, equilibrou de novo. Saiu da prisão, sai da cadeia, revoga mandado, revoga tudo, revoga isso, revoga aquilo. Agora está só a discussão aí se ele é elegível ou não. Obviamente que sim, obviamente que é, né? Ah, professor, mas como é obviamente isso? Pelo contexto, pelos fatos, pela narrativa que nós vemos na mídia. Eu não conheço os autos, não conheço o processo, não posso afirmar, mas tudo evidencia que sim, né? Diante do despotismo ilimitado da autocracia, houve um contrapeso, houve uma graça, e essa graça eliminou essa autocracia, eliminou essa questão, equilibrando. Prova que isso é verdade. O outro lado não contestou. O ministro não contestou, não, ele deu graça, então está certo, está tudo tranquilo. Como diz, né? Apaziguou a situação, resolveu.
na teoria de pesos e contrapesos, nessa teoria de Barão de Montesquieu, prevista lá atrás. Essa teoria é importante. Quais são as três teorias? Adam Smith, mão invisível do Estado, menos Estado, pouco Estado, quase nada de Estado. Só não vamos eliminar o Estado, porque nós precisamos do Estado também, né? John Stuart Mill, um parlamento vetorial, setorizado, com as bancadas, com as divisões. Pega aquele parlamento burguês, clássico das revoluções, gloriosa, americana e francesa, agora divide ele em movimentos sociais, né? Bancada da bala, bancada evangélica, né? É que as outras eu não estou lembrando o nome aqui, por isso que eu falei bancada da maconha, mas eu acho que nem tem, né? Só falei para poder dar o exemplo aqui. Mas tem a bancada da esquerda, obviamente, né? De movimentos sociais, mas eu vou me recordar depois. Então, estas divisões setoriais, na teoria do parlamentarista de John Stuart Mill, elimina mais ainda o Estado, dá mais liberdade política e econômica para os burgueses modernos, né? E por último, fechando com chave de ouro, Barão de Montesquieu vem e cria a teoria de freios e contrapesos, dividindo um poder único, que era o poder do Estado, em três: executivo, legislativo e judiciário, um controlando o outro, poderes harmônicos e independentes entre si. Essa é a teoria, essa é a frase, essa é a fala da teoria da tripartição de poderes. Barão de Montesquieu tem aí na sua obra clássica O Espírito das Leis, né? John Stuart Mill, o sucessor do liberalismo, né? Ele comenta essa obra. E Adam Smith, fundador da teoria econômica, né? Fundador da teoria econômica, Adam Smith, vamos dizer assim que é o pai da economia, entre aspas, né? Do ponto de vista dos liberais, do ponto de vista do liberalismo, né? Já marcando o início da política moderna. Tranquilo, pessoal? Esses são os três pensadores, né, importantes, né, dentro do liberalismo econômico, liberalismo político. Eles são a base da direita no mundo, tá? Agora, aspectos mais modernos da política no mundo, que eu tinha que fechar nessa aula de hoje, né, se refere aí a quem? Se refere jamais próximo aqui da nossa época, né, mais contemporânea, ali por volta do finalzinho já beirando 1900, 1910, 1920, aí 1930, o porquê da crise e quem tira o mundo da crise. John Maynard Keynes. Precisava falar disso, mas eu vou ter que falar num outro momento, porque não vai dar tempo, né? John Maynard Keynes, não é? Porque o liberalismo desenfreado, o capitalismo selvagem, ele sofre diversas críticas, mas ele em um primeiro momento, ele é muito interessante, o liberalismo e o capitalismo. Tira Estado, desonera o Estado, mão invisível, parlamento dividido com ideias divididas, né? Não é um parlamento uníssono, único, burguês, forte, a moda antiga. Não, é um parlamento fraco, dividido, né? O soberano pode mandar no parlamento. Aí se divide todo o poder em três, pronto, acabou. Acabou o despotismo, acabou a autocracia. Dentro do capitalismo não tem autocracia. Não tem autocracia, não tem a ditadura, né? Quando nós falamos de ditadura, regime de exceção, nós vamos ver que ela não é do capitalismo, nem é do socialismo, né? Nós vamos ver o porquê, como que isso funciona. A autocracia, né, ela foge a esses teóricos, né, do ponto de vista que esses teóricos, eles querem os liberais, menos Estado, mais iniciativa privada, mais empresas, mais burgueses, né? E aí eles fazem esses controles aí, desses três pensadores, nessa maneira de pensar, nessa maneira de agir, através de leis, né, que limitam a atuação do Estado. Então, pessoal, né, finalizamos aí o pensamento da direita, né, o momento de transição da Idade Média através do Renascimento, os três contratualistas, a evolução dos três contratualistas, chegando no último contratualista. A escola contratualista continua
na teoria, continua dialogando, continua conversando e fala, não, estes 3 contratualistas nos trouxeram até aqui, mas daqui para frente é conosco, e vamos criar novas teorias agora para limitar o parlamento, limitar o Estado e limitar o soberano. Vamos montar nossas novas teorias, né, que aí fogem aos 3 contratualistas, e no contrato social dos 3 contratualistas nós temos aí o principal, que é a vontade do povo, né? A Constituição do Estado, a vontade do povo, a Constituição do Estado, né? E obviamente o interesse republicano, a coisa pública, né? O interesse de governar conservando a coisa pública, conserva a coisa pública, governa-se e temos um povo liberdade, igualdade e fraternidade para o povo, e um governo soberano do povo, numa verdadeira soberania, numa verdadeira democracia, num verdadeiro contrato de Jean-Jacques Rousseau. Mas a limitação do Estado vem com Adam Smith na mão invisível, John Stuart Mill no parlamento vetorizado e, por último, Barão de Montesquieu na teoria da tripartição de poderes. Esse é o pensamento resumido da direita. Um resumão, né? Bem resumido mesmo.